Pessoal, vamos começar a brincadeira aí? Seguinte, vocês estão aqui para a aula de Bioquímica e Biofísica, certo? Todo mundo do curso de Nutrição? Sim? Tem alguém de algum curso que não é Nutrição aqui? Não? Beleza. Então, muito bom. Esse é o primeiro ano, na verdade, o primeiro semestre, que eu vou ministrar esse curso para o curso de nutrição sozinho. No ano passado e nos semestres anteriores, o curso era ministrado para medicina junto com nutrição nesses mesmos horários e tal. Só que agora a medicina tem uma disciplina própria, Bioquímica e Biofísica Médica. E daí eu também vou ministrar essa outra disciplina, mas vocês estão aqui apenas então os alunos da nutrição. Isso é muito bom, porque tem menos alunos em sala e também porque eu posso focar um pouco mais o conteúdo em aspectos que eu imagino que vocês vão gostar mais, que estejam mais relacionados à nutrição. Bom, provavelmente vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, eu sou o professor Napoleão, Departamento de Biologia Celular, e vou ministrar essa disciplina para vocês, junto com a professora Hélida, certo? A professora Hélida também, Departamento de Biologia Celular. Ela vai assumir na metade do curso, da metade do curso para frente. Bom, vocês já devem ter reparado que eu estou com um equipamento meio estranho aqui, porque o professor Fernando, que é um professor que também é do Departamento de Biologia Celular e que vai ministrar uma outra disciplina que vocês vão fazer, que é Bioquímica e Biofísica Experimental, junto comigo. Ele tem um projeto da gente gravar as aulas, certo? Então está tudo sendo gravado. De qualquer jeito, sempre foi gravado mesmo. O pessoal sempre deixa um bando de celulares em cima da mesa aqui gravando as aulas, para depois poder dormir ouvindo. Dizem que ajuda. Eu acho que estudar melhor, mas tudo bem. Enfim, as aulas estão sendo gravadas. Nós vamos ter aulas aqui, nesse anfiteatro, na terça e na quinta, nesse mesmo horário. E a gente vai ter aula também no BSA, que é aquele prédio ali, logo que fica à direita, depois da pista. É um prédio de salas de aula. A gente vai ter aula lá nas quartas-feiras, das 4 às 6 da tarde. Bom, tenho alguns avisos para dar antes de começar a aula propriamente dita. Primeiramente, parabéns para vocês estarem aqui, certo? Para muitos de vocês foi difícil passar no vestibular, para outros nem tanto, ou talvez alguns não fizeram vestibular, existem outros mecanismos para entrar na universidade, mas de qualquer forma, teoricamente, vocês estão aqui por mérito próprio. Então, vocês estão teoricamente de parabéns. E aqui na universidade eu espero que vocês aprendam bastante coisa, e muitas das coisas que vocês vão aprender vão ser em salas de aula como essa, certo? Mas não necessariamente as coisas são relacionadas ao conteúdo da disciplina. Claro, as disciplinas, elas têm um conteúdo muito importante, por isso que vocês estão aqui. Isso vai servir de base para vocês se tornarem profissionais com um conhecimento apropriado para exercer qualquer profissão que vocês forem escolher, mas também vocês vão aprender uma série de outras coisas, certo? Vocês vão aprender como serem amigos legais, vocês vão aprender que às vezes vocês vão decepcionar as pessoas, vocês vão aprender que tem muita coisa na universidade muito legal que não está na sala de aula, como por exemplo uma festa no CA, ou participar do centro acadêmico, participar dos grupos PETs, fazer iniciação científica, ir nas festinhas e assim por diante. Então existem uma série de atividades. A universidade não é só sala de aula, mas a sala de aula é muito importante na universidade. Então vocês vão, teoricamente, ser responsáveis por fazer, né, a vida universitária de vocês. As escolhas que vocês fizerem, as escolhas não são apenas estudar para a prova, existem várias outras escolhas, como por exemplo, será que eu vou namorar com aquele menino? Será que eu vou... Tudo isso faz parte de uma coisa maior que chama vida,
E a vida de vocês agora vai se passar bastante tempo na universidade. Então aqui vocês vão ter a oportunidade de crescer e aprender e se tornarem pessoas melhores, teoricamente, ou pelo menos pessoas preparadas para a vida adulta. E muito vocês vão aprender em sala de aula, muito vai ser aqui nesse quadro, não só comigo, com outros professores, mas existem outras atividades fora de sala de aula. Dito isso, nessa disciplina em particular, Bioquímica e Biofísica, nesse anfiteatro, eu não vou cobrar de vocês a presença, certo? Então vocês não precisam se preocupar com a lista de chamada ou com faltas. Isso é bom, isso é ruim. Eu acho que para pessoas responsáveis isso é muito bom, porque vocês podem, não precisam se preocupar com isso, podem fazer os seus horários e como vocês são responsáveis, teoricamente vocês vão estar aqui mesmo, porque vocês vão perceber que é importante estar aqui, certo? Classicamente, quem está em sala de aula sempre tem uma performance melhor. A melhor estratégia é estar em sala de aula, fazendo anotações, prestar atenção no que o professor fala e estudar também posteriormente. Mas não é obrigatoriedade. Então, nessa disciplina, eu não vou obrigar vocês a estarem aqui, não vou fazer chamada. Contudo, na disciplina experimental, que eu divido com o professor Fernando, eu vou fazer chamada. Nessa outra disciplina, é uma disciplina experimental. Então, não faz sentido uma disciplina experimental onde vocês não estejam no laboratório, certo? Então, vocês têm que estar lá para poder fazer os experimentos, ter experiência com a parte experimental, com a bancada, conhecer as vidrarias, conhecer os procedimentos de laboratório que vocês vão realizar durante a sua vida profissional, teoricamente. Bom, então, nesta aula não temos chamada. Na aula experimental teremos. Assim sendo, eu peço para vocês que quem estiver em sala de aula, por favor, não atrapalhe os outros colegas, certo? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se vocês não tiverem interesse no que estiver acontecendo aqui, vocês podem partir sem problemas, entendeu? Educadamente, podem ir fazer alguma coisa mais interessante, como, por exemplo, ir para o bandejão ou qualquer outra coisa. Estudar para uma prova que vocês possam ter, fazer alguma coisa que vocês tenham mais interesse. Mas não atrapalhem as aulas, porque é chato para os outros colegas que ficam em sala de aula. Beleza? Bom, isso é o básico. Eu me considero uma pessoa relativamente aberta ao diálogo, então assim, vocês podem conversar comigo, usualmente isso acontece no final da aula, sobre qualquer problema que for acontecer, sobre qualquer mudança que vocês queiram, ou sobre qualquer coisa que eu faça que vocês não gostem, ou sobre qualquer tipo de crítica, comentário ou sugestão, qualquer coisa não tem problema, a gente sempre conversa. Geralmente eu tento considerar e acatar o que vocês pedem, do tipo assim, poxa professor, deixa o questionário para dar mais uns 2 dias aí pra gente, porque teve uma semana de prova, não sei o que, tudo bem. Se isso não for atrapalhar realmente o andamento das coisas, tudo bem, mas tipo assim, não adianta vir pedir para mim, pô professor, bioquímica é muito chato, dá uma aula de jardinagem aí tipo, não dá, sacou? Tipo, tem coisa, tipo, existem limites para a flexibilidade do que a gente pode fazer. Então, qualquer coisa podem conversar comigo. E eu passei para vocês, espero que todos tenham uma cópia do conteúdo programático dessa disciplina. Não recebeu? Sobraram algumas cópias aí? Sobraram. Sobraram um monte de cópias. Passa aí para quem não recebeu. Eu vou passar para você. Certo? Então assim, vocês todos vão ter uma folha só. Eu tenho 2, mas vocês têm só uma, mas é a mesma coisa. Onde tem listado o conteúdo programático da disciplina e o sistema de avaliação, certo? Está bem claro aqui como que será o sistema de avaliação. A gente vai ter 4 provas. As datas das provas já estão definidas aqui também.
E também já está definido aqui um endereço no Aprender da UNB. Algumas pessoas chamam de Moodle, tanto faz. É uma plataforma online, esse Aprender, que está, no meu caso, na segunda folha. Tem um endereço aqui online. Vocês entram, digitam esse endereço. Vocês com a sua matrícula da UNB ou com o seu CPF, acho que atualmente é com CPF, vocês colocam o CPF lá e colocam a senha, vocês conseguem entrar no sistema. E daí, dentro desse sistema, vocês vão entrar numa página que se parece com um fórum, desses fóruns mais antigos da internet, pré-Facebook, digamos assim. Aí vocês botam a senha aqui, que é a valina, né? Um aminoácido muito querido. E lá vocês vão ter, entre outras coisas, o conteúdo programático dessa disciplina, vai ter uma cópia lá. Todos os slides de todas as aulas vão estar lá. Vou tentar colocar os slides lá imediatamente antes da aula. Então vocês podem vir para a aula com o seu tablet ou o seu celular ou o que vocês quiserem e fazer anotações ou dar uma olhada nos slides antes. Mas vocês podem fazer, em vez de ficar copiando tudo que eu for colocando aqui, vocês podem já ter isso. Se vocês quiserem, certo? Algumas pessoas podem imprimir. Eu acho que imprimir não é necessário. Mas aí vai da forma com que cada um de vocês quer estudar. Então, assim, o que tem de importante nesse conteúdo programático que eu devo mencionar nesse momento? Primeiro, tem esse esquema do Aprender da UNB, que não é opcional. Vocês têm que entrar lá. Por quê? Porque nesse sistema de avaliação, está dizendo aqui que a gente vai ter uma média final que vai ser correspondente a 80% da nota e os outros 20% da nota vão ser devidos a outras atividades. E essas outras atividades, pelo menos da minha parte, vão estar relacionadas ao Moodle. Vocês provavelmente vão fazer questionários e outras atividades online. Então eu vou um belo dia chegar aqui e falar assim: pessoal, todo mundo já fez o cadastro no Moodle? Aí vocês, sim. Aí eu, legal. Então eu vou colocar um questionário lá para vocês. Aí vou colocar um questionário para vocês, vocês vão responder as perguntas do questionário, que tiver online, e daí vocês vão receber uma nota, devido a esse questionário. A nota, obviamente, depende do que você acerta e do que você erra. Só que devido ao meu excesso de bondade, eu vou fazer o seguinte: quem tirar a nota no questionário de 0 até 5, vai ficar com 5. Quem tirar a nota no questionário de 5.1 até 7.5, vai ficar com 7.5. E quem tirar a nota no questionário de 7.6 até 10, vai ficar com 10. Beleza? Então, é fácil. O questionário está online. Com certeza vocês vão fazer o questionário. Putz, como é que é o nome mesmo? Sei lá, desse processo, dessa enzima, dessa via, não sei, então eu vou perguntar para o meu colega. Aí manda um zap para o cara, troca uma ideia, e nesse processo vocês vão acabar estudando. Vocês podem fazer o questionário em grupo, vocês podem fazer o questionário com o Skype ligado, vocês podem discutir e fazer, né, questionários, que importa. A ideia é expor vocês as questões, certo? Não é especificamente avaliar a nota de cada um milimetricamente, mas simplesmente uma forma de motivar vocês a quererem fazer o questionário, ler o que está escrito lá, entender por que aquela questão, que aquele item é verdadeiro, por que aquele outro é falso, qual que é a resposta daquela outra questão, por que é assim. E isso faz com que vocês entendam mais a disciplina. Na minha opinião, essa é a estratégia. Aceito sugestões. Não adianta vocês simplesmente pegarem as respostas de alguém que fez o questionário ou pedir para alguém fazer para vocês, porque depois, quando vocês forem fazer a prova é parecida com o questionário e tem, inclusive, várias questões do questionário. Pode perguntar aí para os veteranos. Tem uns veteranos gravando aí, ó. Eles estão infiltrados aqui. Então, é importante que vocês façam esses questionários. A gente vai disponibilizar os questionários. E eu quero que todo mundo tente entrar no Moodle o mais rápido possível. Algumas pessoas vão ter problemas, certo? Algumas pessoas vão tentar entrar por algum motivo. Já teve muitos motivos diferentes. A pessoa não consegue se cadastrar no Moodle. Aí vocês vêm conversar comigo. A gente tenta fazer o cadastro aqui mesmo, certo?
Às vezes, devido a algum tipo de milagre, aqui tem internet em alguns momentos. Ou então lá no BSA também devido a algum tipo de milagre, porque às vezes não tem, o mais comum é não ter. Mas a gente tenta resolver o problema para que todo mundo entre no Moodle, beleza? Que eu me lembre, eu acho que eram esses os recados que eu tinha para dar para vocês. Antes de propriamente começar a conversar com vocês sobre as células. E vocês têm algum recado para mim? Nessa aqui não, mas a gente pode criar, se for necessário, certo? Então, assim, se alguém tiver algum tipo de questionamento como esse, vem conversar comigo no final da aula, a gente define um procedimento para quem quiser se matricular, conseguir se matricular nessa disciplina, certo? Bom, então vamos começar a brincadeira. Deixa eu guardar isso aqui. Bom, essa aula de hoje é uma aula relativamente rápida. Eu quero apenas mostrar para vocês algumas coisas. Será que tem como apagar essa primeira fileira de luz aqui? Tenta lá. É lá atrás. Opa, boa. Obrigado. Então, agora já dá para todo mundo dormir. Não, tá de boa. Então a gente vai conversar um pouco sobre as células. A gente vai ver uma série de coisas agora que não abordaremos diretamente na disciplina posteriormente. São coisas relacionadas à célula, ao funcionamento da célula, e relembrar algumas coisas e principalmente apresentar para vocês alguns conceitos que provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas alguns talvez não. E daí esses conceitos que eu vou apresentar aqui hoje são meio que pré-requisitos. Claro, vou falar algumas coisinhas diferentes, mas são meio que importantes que vocês tenham em mente para poder aprender melhor, entender melhor o conteúdo que eu vou apresentar nas outras aulas. Beleza? Então, vou falar bastante sobre as células e como que elas funcionam e os componentes dessas células. Para começar, eu apresento aqui um esquema bem simples de duas células, certo? São duas células diferentes, bem diferentes. Do lado esquerdo nós temos uma célula de bactéria, do lado direito nós temos uma célula animal. Existem diferenças óbvias entre elas. Primeiramente, acho que meio óbvio é o tamanho. Então, assim, essa escala aqui de 1 micron para essa bactéria é bem diferente de 1 micrômetro aqui, quer dizer, de 50 micrômetros para a célula animal. Existem várias coisas em comum, as duas têm uma região denominada citoplasma, as duas apresentam esses pontinhos vermelhos que estão representando os ribossomos, mas eles são diferentes, né, em células animais e em bactérias. E existem outras características parecidas. Na minha opinião, tem uma diferença principal entre esses dois tipos celulares. A principal diferença, na minha opinião, que esse slide permite com que eu fale, né, porque existem N diferenças, é que nessa célula animal nós temos um grau de compartimentalização bem maior. Ou seja, aqui nós temos uma série de estruturas delimitadas por membranas, por exemplo, as mitocôndrias, esses retículos endoplasmáticos, sistema de Golgi, o núcleo em si, são todos ambientes diferentes. Então, assim, o que tem dentro do núcleo não vai, na hora que quer, para fora do núcleo. Existe um sistema muito estrito de regulação do que pode entrar e do que pode sair do núcleo. Em alguns desses ambientes diferentes, o pH é drasticamente diferente, a concentração de determinadas enzimas, proteínas ou moléculas é totalmente diferente. Então existem ambientes bem delimitados aqui nessas células, e nessa célula de bactéria não existe isso, certo? Existem algumas exceções, tem algumas bactérias que têm alguns tipos de organela, mas a gente não vai entrar nisso.
Vamos dizer que essa célula, vamos nos ater a essa imagem aqui. Então, a primeira coisa, células animais, como as nossas células, elas são usualmente maiores e apresentam ambientes diferentes, delimitados usualmente por membranas. Beleza? Seguindo em frente, outra coisa, quer dizer, uma coisa que esse esquema aqui deixa para mim muito a desejar, e que eu vou insistir bastante com vocês durante a aula, é o fato de que as células, assim como tudo que a gente vai estudar, acontece em 3 dimensões, certo? Nessa figura aqui fica tudo muito bidimensional. Essa figura dá uma impressão melhor de como que essa célula realmente é. Ou seja, ela é uma estrutura tridimensional, todas essas estruturas se projetam em 3 dimensões, você tem que ter sempre isso em mente. Não é uma coisa bidimensional, como por exemplo a superfície dessa mesa. A célula está muito mais próxima de algo tridimensional. Isso a gente tem que ter em mente durante todo o curso, certo? Porque é importante. Então aqui nós temos, essa aqui é uma célula animal, né? Nós temos aqui as mesmas estruturas desenhadas de uma forma diferente, dando uma impressão melhor de como que ela realmente é. Ou seja, uma estrutura tridimensional, você vai ter que o núcleo, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias, tudo isso existem em 3 dimensões e não são apenas estruturas discretas e bidimensionais. Isso é muito importante. Tem que ter isso em mente. Beleza, vamos ver um videozinho aqui, onde isso vai ser ilustrado de certa forma. Dentro de uma célula animal, como a gente viu, vão ter várias estruturas, certo? Um núcleo, esses microtúbulos, que são aqueles filamentos que foram apresentados. Esse aqui é o lado de fora da célula, né? Nós temos a membrana plasmática. Notem que a membrana é fluida. Certo? Notem essa característica ao longo de todos esses vídeos, que a membrana apresenta uma característica de ser fluida. Existe ela delimita claramente o lado de fora e o lado de dentro da célula. Na membrana tem proteínas ligadas a essa membrana. À medida que eventos celulares acontecem, essas proteínas modificam a permeabilidade dessa membrana. Tem uma série de filamentos associados à membrana. Aqui nós temos uma parte do sistema de Golgi, é um sistema muito importante relacionado ao tráfego de vesículas, certo? E no vídeo nós temos vários exemplos de processos celulares, como por exemplo aqui nós temos um lisossomo que vai pegar essa pequena proteína e vai acontecer a degradação dela. São ambientes celulares diferentes. Do lado de fora desse lisossomo, o pH é totalmente diferente do lado de dentro. Aqui nós temos um centríolo, certo? Esse centríolo aí, ele está ligado a uma rede de microtúbulos que faz parte do citoesqueleto da célula, que sustenta essa célula. Esses microtúbulos, eles são muito importantes para a forma da célula e eles são uma estrutura dinâmica, certo? Eles mudam, eles não são tipo barras de aço, eles são muito mais flexíveis. Aqui a gente tem a mitocôndria. Uma coisa interessante sobre a mitocôndria é que elas não são todas iguaizinhas, bonitinhas, elas têm diferentes, existe uma variabilidade de tamanhos e formas, assim como existe para células. Aqui o retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Porque apresenta esses pontinhos aqui, que são os ribossomos. E aqui a gente teria o retículo endoplasmático liso. Essas estruturas são importantes na fabricação e disponibilização dos elementos da membrana. Então, aí que os elementos da membrana são feitos. A gente tem os ribossomos, que estão ligados aqui, no caso, a um segmento de RNA, e daí eles fazem a tradução desse RNA e geram as proteínas. Isso aí, todos esses processos, todas essas estruturas, espero que vocês sejam familiares com elas. Que é o núcleo. O núcleo apresenta esses pontinhos que são os poros nucleares. Através desses poros é que acontece o transporte de coisas de fora para dentro da célula. E finalmente uma imagem geral de como que a célula é. E essa imagem, ela mostra para a gente uma célula bem tridimensional, como eu havia comentado com vocês anteriormente, certo? É uma célula que apresenta estruturas que obviamente podem ser desenhadas em 2 dimensões, mas que em 3 dimensões você vê um grau de riqueza e de conexão entre esses elementos muito maior. Bom,
uma coisa que esse vídeo deixa a desejar, e vários vídeos similares sempre vão deixar, para ficar fácil de vocês entenderem o vídeo, é o fato de que o citoplasma apresenta grande quantidade de células. Quer dizer, de células não, só falo bobagem. De moléculas. As moléculas, proteínas, RNA, íons e tudo mais, eles não ficam separados assim. Não tem um ribossomo lá sozinho flutuando num vácuo. Não. Eles são todos eles estão em contato um com o outro. Esses elementos, eles não estão diluídos no citoplasma. Essa representação aqui é uma representação mais realística do nível de empacotamento dessas coisas dentro de uma célula. Então, esses elementos, eles estão muito próximos uns dos outros, muitas vezes eles interagem. E esse desenho aqui, ele ilustra bem isso. Porque não deixa a gente com aquela impressão de que, então tem essa estrutura aqui, aí tem aquela outra, aí tem uma distância entre uma e a outra. Não, existe sempre alguma coisa no meio. Então, essa figura aqui é um desenho, né? Aqui a gente tem um desenho que foi tirado de um artigo científico que é bem parecido com aquele outro, por isso que eu coloquei ele aqui. Esse é um desenho de uma bactéria e ela apresenta uma imagem que vocês, pelo menos eu consigo imaginar que seja parecido com a imagem anterior, que dá uma ideia do nível de empacotamento das coisas dentro dela. E aqui a gente tem um outro vídeo que vai mostrar mais estruturas e processos que acontecem dentro da célula. Então a gente tem esses filamentos de actina, fazem parte do citoesqueleto, são moléculas que são polimerizadas, certo? Esses filamentos de actina do citoesqueleto, eles se formam dessa forma, que está sendo ilustrado aqui no vídeo. Através de ligações intermoleculares, eles não são ligados covalentemente, eles se formam espontaneamente, dependendo das condições da célula, e essas redes elas se formam espontaneamente, conforme o vídeo está mostrando. Tem várias proteínas que regulam esse processo, essa aqui é uma das que clivam um filamento de actina, mas tem várias outras, e obviamente no meio desse vácuo aqui está cheio de outras moléculas. Esse aqui é um outro tipo de filamento do citoesqueleto, são microtúbulos, eles são formados da mesma forma que os filamentos de actina, através de automontagem. Essa automontagem dos microtúbulos acontece porque é termodinamicamente favorável em determinadas condições da célula, por ligações intermoleculares, não são ligações covalentes, e os microtúbulos podem sofrer esses fenômenos de catástrofe, onde eles vão se desmontando de um lado para o outro. Nesse caso aqui, esse aqui é um microtúbulo, essa aqui é uma proteína motor e essa é uma vesícula. Então você tem uma proteína, uma kinase, ela é uma proteína que transporta uma carga, no caso aqui é uma vesícula, em cima de microtúbulos. Então esses microtúbulos são como se fossem trilhos, onde certas proteínas andam em cima, transportando as coisas. Aqui a gente tem uma mitocôndria, ela está um pouco mais fluida do que eu imaginaria, está se movendo mais do que a minha imaginação usualmente permite. Aqui a gente tem um centríolo, que é a mesma coisa que a gente viu no vídeo passado. Desse centríolo você vai ter uma rede de microtúbulos. Aqui a gente tem a membrana nuclear com os poros, os RNAs mensageiros saindo daí dos poros. E logo em seguida, possivelmente, vai ter um ribossomo vai se montar aqui e vai começar o processo de tradução, gerando uma proteína. Então, esse processo acontece dezenas de vezes. Então, não precisa só um ribossomo ligar no RNA mensageiro e traduzir ele só uma vez. Pode ser uma sequência de ribossomos. Vários ribossomos podem estar lendo um RNA mensageiro ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o ribossomo está lendo o RNA mensageiro e produzindo uma proteína que está sendo colocada dentro de uma estrutura delimitada por membrana, possivelmente retículo endoplasmático rugoso. Então a proteína já sai ancorada na membrana, certo? Olha como a membrana é fluida.
Depois dessas estruturas do retículo endoplasmático, Golgi, vão sair vesículas, certo? Essas estruturas celulares produzem essas vesículas que posteriormente vão ser transportadas de um lado para o outro da célula em cima de microtúbulos, utilizando os microtúbulos como trilhos. Aí o Golgi, você pode ver umas vesículas sendo transportadas aqui. Note que é bastante fluido, bastante móvel. A célula não é estática. Olha lá, a vesícula sendo transportada. Essa vesícula aqui que está sendo transportada em cima de um microtúbulo, ela tem um destino. Desde o começo que ela foi formada, ela tem proteínas que sinalizam o destino dela. Nesse caso, o destino é a superfície da célula. Quando essa estrutura chega na membrana celular, ela se funde a essa membrana e acontece o que aconteceu aí nesse vídeo. Ela libera do lado exterior da célula as proteínas que estavam contidas dentro da membrana e também posicionam na membrana plasmática uma série de proteínas que foram produzidas daquele modo que a gente viu, certo? Através dos ribossomos ligados no retículo endoplasmático. Bom, esse vídeo mostra então uma série de estruturas e a ideia desses dois vídeos principal é deixar claro para vocês que a célula é tridimensional. Em segundo lugar, deixar vocês alertas para o fato de que vocês viram aí muito esquematizado, muito bonitinho, mas só que na vida real a célula é muito mais densa, muito mais cheia de elementos. Eles não estão representados no vídeo porque senão fica muito bagunçado, vocês não veem o que a pessoa quer mostrar para vocês. Beleza, eu comentei bastante sobre esses elementos do citoesqueleto. Na nossa disciplina aqui a gente vai comentar pouco sobre eles, mas é importante vocês saberem quais são eles, como são eles. Basicamente nós temos a actina, os microtúbulos, esses filamentos intermediários. Existem outros elementos do citoesqueleto também. Por exemplo, as septinas são uma classe de proteínas que estão relacionadas à formação de septos, de estruturas arredondadas na célula, digamos assim. E isso aqui tudo vale para células de mamíferos ou animais, mas as bactérias também apresentam filamentos parecidos, não são iguais, são outras proteínas que desempenham funções semelhantes. Bom, depois desse vídeo nós tínhamos visto as células. Se a gente for pegar cada um desses elementos da célula, eles podem ser, digamos assim, decompostos em unidades menores. Por exemplo, se a gente pegar a membrana plasmática, a gente vai ver que na membrana plasmática a gente vai dar vai perceber que ela é formada por uma bicamada de lipídios com proteínas e outras moléculas ali no meio. Beleza? Dentro dessa membrana plasmática você vai ter proteínas, né, inserida nessa membrana, e essas proteínas vão ser formadas por aminoácidos. Da mesma forma, no caso de uma célula vegetal, como é o caso aqui, você vai ter uma parede celular, a parede celular vai ser feita por celulose, e a celulose é um polímero de glicose, certo? Da mesma forma, dentro do núcleo você vai ter todo o DNA da célula. Esse DNA, provavelmente, dependendo da fase do ciclo celular, ele vai estar condensado na forma de cromatina. Essa cromatina é formada de proteína e de DNA em si, e esse DNA é formado de nucleotídeos. Aí temos um vídeo do DNA, já que estamos comentando sobre ele. Aqui é um segmento de DNA, uma dupla hélice que vocês conhecem, certo? Tem o sulco menor e o sulco maior. E a gente vai ver o enovelamento desse DNA. Essa proteína que se ligou aqui é uma histona, certo? Essas histonas, elas são proteínas que promovem o enovelamento do DNA. Então você tem que diversas dessas histonas vão produzindo o enrolamento do DNA dessa forma que vocês estão vendo aí. Inicialmente parece que está enrolando pouco, mas você vai percebendo que isso tudo vai se dobrando e formando estruturas maiores, mais complexas, com alto nível de empacotamento. Essas estruturas vão se dobrando mais ainda e formando outras estruturas mais complexas ainda.
E no final das contas a gente tem aquelas estruturas que estamos acostumados a visualizar, né? Aquelas representações clássicas do DNA, que são parecidas com isso aí, ó. Certo? Você vê o DNA na forma desses cromossomos que estão aí em uma célula nessa imagem aí para vocês. Então, assim, é muito empacotado o DNA, certo? E isso tem que acontecer para que aconteça esse processo de divisão celular da forma correta. Bom, a gente também não vai ver muita coisa sobre DNA aqui na sala. A gente vai estar se focando em outras coisas mais interessantes e que também estão no conteúdo programático da disciplina. Aqui a gente tem um momento para filosofia, né? Uma frase desse nosso querido amigo Leninger, que quem não conhece provavelmente vai conhecer. O Leninger, ele não é o autor desse livro aqui, mas esse livro aqui é chamado de Leninger. Esse livro, inicialmente, o nome dele era Princípios da Bioquímica de Leninger, e agora se torna Leninger Principles of Biochemistry. Então, esses são os livros mais comuns onde vocês vão estudar bioquímica. Muitos deles, aqui no caso todos eles estão em inglês, mas existem as versões em português. Na biblioteca estão disponíveis e vocês podem também ter versões online desses livros. Provavelmente os veteranos podem ajudar vocês nessa tarefa. Então vocês podem ter material para estudar sem problema. E o Leninger falou uma coisa muito interessante, que as coisas vivas são compostas de moléculas sem vida, né? Estruturas sem vida. Aí, obviamente, que dá para dar um curso, né? sobre essa frase, porque a partir de que momento que a vida existe, e meia célula tem vida, uma célula tem vida, o que é vida, né? Mas essa célula nos remonta a uma ideia de que na natureza, muitas vezes, quando o nível de complexidade começa a aumentar, acontece um fenômeno que eu não sei o nome em português, mas em inglês se chama emerge, que é tipo, uma coisa surge devido ao nível de complexidade. Um exemplo simples é, por exemplo, a consciência. Consciência é uma coisa que algumas pessoas não têm. Não. Consciência é o fato de que eu sei que eu sou eu e de que eu não sou isso aqui. E é uma palavra complexa, significa muitas coisas, mas eu tenho noção, certo? A consciência me dá essa noção que eu sou um indivíduo, que existem outros indivíduos e assim por diante. Não todos os seres vivos têm consciência, né? Essa consciência ela surgiu devido a... Ela sofreu esse fenômeno que eu estou dizendo, que é o fenômeno de surgir uma coisa devido a um grau de complexidade grande. E no caso da vida, entendeu? Devido à complexidade dos sistemas que foram surgindo, em determinado momento surgiu essa coisa chamada vida. Existem vários outros exemplos para tentar, analogias para tentar ilustrar o que eu estou falando. Poderia dizer uma analogia que não é muito correta, que tipo um copo d'água parado, está parado lá, e tipo o mar, você vê tem ondas, tem nananã, mas a gente sabe que no mar tem o vento, tem outras características no sistema. Mas é mais ou menos isso. Existe um determinado momento em que o nível de complexidade das coisas se torna tal que características novas e muitas vezes imprevisíveis podem surgir. Talvez um outro exemplo seja a internet, mas eu acho que a internet era uma coisa que quem trabalhava conseguia ter uma noção, né, de que eventualmente as máquinas conseguiriam se comunicar. Bom, esse Leninger aqui, ele realmente foi um grande pesquisador e por isso que esse livro, que não é dele, mas de outros autores, leva o nome dele. A gente vai conversar mais sobre a bibliografia depois.
Bom, aqui seguindo a filosofia do Lehninger, né, de entender essas moléculas sem vida para conseguir eventualmente entender o que é vivo, a gente apresenta as principais classes de moléculas que fazem parte da bioquímica. Elas são o DNA, as proteínas, os lipídios e os polissacarídeos, que são açúcares ou carboidratos. E outras coisas más. Bom, em todos os casos você vai ter uma unidade básica, no caso das proteínas é o aminoácido. No caso dos polissacarídeos, seria algum tipo de açúcar simples, não precisa ser a glicose, pode ser outro. E no caso dos lipídios, você vai ter os ácidos graxos, que às vezes não são... os lipídios são uma classe à parte, ela é uma classe muito diversa. É diferente das proteínas que são todas feitas de aminoácido, entendeu? No caso dos lipídios... não necessariamente esse exemplo é muito bom. Os ácidos graxos, existem vários lipídios que não tem nada de ácido graxo, certo? Por exemplo, o colesterol ou outras moléculas. Enfim, essas moléculas aqui todas são formadas de unidades menores, e essas unidades menores vão ser objetivo de estudo aqui nesse primeiro mês de aula. Provavelmente a gente vai estar estudando essas moléculas aqui e como que acontece a formação de moléculas maiores. Posteriormente a gente estuda as características dessas moléculas maiores. E agora eu vou entrar em uma série de comentários sobre essas moléculas ou características delas. Então tem bastante coisa de química que é interessante para apresentar para vocês coisas que seria interessante que vocês soubessem, porque isso vai ajudar vocês a entenderem melhor as coisas que a gente vai ver a partir da aula que vem, que é amanhã à tarde. Amanhã à tarde a aula já é aula mesmo. Matéria, digamos assim, coisa nova para vocês, possivelmente. E o que vocês vão ver agora nos próximos, digamos assim, 10 slides, vai ser importante se vocês tiverem noção disso. Quem não tiver noção disso, quem estiver boiando bastante entender o que eu estou falando aqui, ou conhecer, falar, professor, não entendo nada, não conheço isso aqui, aí vocês podem conversar comigo, eu posso dar umas dicas para vocês, e vocês têm que estudar, porque quando você não tem os pré-requisitos para entender alguma coisa, fica bem mais difícil. Num piscar de olhos, você está boiando e não está entendendo mais nada. E isso não pode acontecer. Então, quando vocês perceberem que não estão entendendo as coisas, vocês têm que correr atrás e estudar, porque senão fica difícil. Bom, as unidades monoméricas, aqui no caso que eu já havia comentado do slide anterior, no caso do DNA nós temos as bases nitrogenadas. Obviamente as bases nitrogenadas vão ter que ser ligadas ao açúcar e ao fosfato para fazer o nucleotídeo, certo? Então, no caso dos lipídios, nós vamos ter essas cadeias saturadas de carbono. Aqui nós temos uma série de átomos de carbono ligados apenas a hidrogênio e a outros átomos de carbono. É interessante começar a pensar, a tentar visualizar quais são os átomos que a gente está vendo aqui. Que tipo de átomo que a gente tem nos nucleotídeos? Que tipo de átomo que nós temos nos lipídios? Nesses lipídios aqui é fácil, nós temos praticamente carbono, oxigênio e hidrogênio. No DNA nós temos praticamente carbono, oxigênio e nitrogênio. Obviamente, aqui temos o fósforo também, no fosfato. Nas proteínas nós temos principalmente carbono, nitrogênio, oxigênio, existe mais um ou outro, no caso o enxofre, por exemplo. E os aminoácidos eles são um pouquinho diferentes e ao mesmo tempo eles são um pouquinho iguais, porque cada aminoácido difere um do outro apenas por esse grupo aqui, que está marcado de rosinha, que seria o radical ou a cadeia lateral desse aminoácido. Então todos os aminoácidos vão apresentar um grupo ácido, um grupo amino, os dois vão estar ligados no mesmo carbono, por isso são chamados aminoácidos, e vão apresentar uma característica diferente aqui, que são uma cadeia lateral que vai ser diferente
para cada aminoácido. Então essas são as unidades monoméricas que vão dar origem a boa parte da diversidade da vida. Essas unidades, esses monômeros, a gente está chamando de unidades monoméricas. Significa monômero, é uma palavra que indica que essas moléculas são, teoricamente, não podem ser mais divididas. Elas são a menor unidade e essa menor unidade provavelmente vai se repetir, certo? Vai fazer um polímero. Então, esses monômeros, eles apresentam diversos grupos funcionais. Aí você vai ter o grupo amino, o grupo fosfato, o grupo metila e assim por diante. Não necessariamente precisa saber todos esses nomes, mas é interessante se você tiver uma noção. Se você está olhando para isso aqui e fala assim, isso aí eu já vi tudo, muito bom, porque isso vai ser necessário para a gente seguir em frente. Esses monômeros também eles vão com certeza apresentar ligações covalentes dentro deles, né? E eles vão fazer interações intermoleculares, que são um grupo de interações entre eles e outras moléculas ou dentro da mesma molécula. Você pode ter, por exemplo, uma proteína, ela pode fazer uma interação de hidrogênio com ela mesma. Então, é uma ligação intramolecular, mas dá na mesma, intramolecular ou intermolecular, são ligações que não são ligações covalentes, são ligações que podem ser facilmente rompidas, porque são ligações muito mais fracas que uma ligação covalente. Elas vão ser estáveis em determinados ambientes e depois elas podem se desfazer, como por exemplo as interações que mantêm os microtúbulos juntos, os monômeros que formam o microtúbulo são moléculas de tubulina. Essa tubulina ela se polimeriza sem fazer ligações covalentes, formando um microtúbulo. E ela se despolimeriza, né? Você tem o processo de catástrofe dos microtúbulos, onde esses monômeros de tubulina são separados dessa molécula desse grande microtúbulo. Isso tudo acontece através de ligações intermoleculares. Existem outras coisas, como por exemplo o conceito de ionização. A gente vai ver isso na aula experimental um pouco também. E a gente vai aprender aqui nessa aula como que esses monômeros são polimerizados. Os grupos funcionais, eu vou entrar em detalhes em cada um daqueles tópicos. Os grupos funcionais são vários, né? Alguns são mais importantes que outros. Por exemplo, o grupo ácido, né, que está aqui, esse carboxil aqui é muito importante. Uma hidroxila também é um grupo muito importante, muito comum. O nível de importância deles, todos eles são igualmente importantes, mas alguns são mais comuns, você vê mais, e é importante que você conheça, certo? Aqui a gente tem um éster, que no caso vai ser um grupo que vai ser um grupo ácido ligado a um outro átomo de carbono qualquer. Ou não precisa ser carbono, pode ser outra coisa. Aqui no caso de um anidrido, estou chamando a atenção em particular para o anidrido. O anidrido é formado pela condensação de dois ácidos, dois carinhas desse aqui, em uma reação, se ligam e formam um anidrido, certo? O anidrido não é muito estável. Por que estou dando ênfase para o anidrido? Vocês vão ver mais para frente. Aqui a gente tem outros exemplos, nitrogênio. Esse grupo amino é um grupo que apresenta apenas o nitrogênio, no caso é um amino primário, porque nitrogênio está ligado a apenas em um radical R. O grupo sulfidril é um grupo que apresenta apenas um enxofre. Aqui no caso a gente tem um anidrido misto, que seria o quê? Um ácido e um fósforo. E aqui a gente tem o fosfonidrido, que são dois átomos, quer dizer, dois grupos fosfatos ligados. Eles são bem parecidos, presta atenção nesse cara, pode ser nesse cara aqui, que é um anidrido ácido clássico, e esse fosfonidrido aqui. Eles são bem parecidos, eles têm características similares. Esse grupo aqui é muito importante, ele está presente no ADP, no ATP, e a gente vai entender, estudar e conhecer características peculiares dele. Aqui eu falei um bando de coisa que para algumas pessoas já está muito claro, para outras pessoas está muito chato.
Mas vamos dar uma olhada em uma molécula muito importante que a gente vai ver ao longo de todo o curso. Depois que eu terminar de dar aula, a professora Hélida vai vir aqui falar mais um monte sobre essa molécula, que seria, no caso, a acetilcoenzima A. Coenzima A seria até aqui, até o enxofre. Esse aqui é um grupo acetil. Isso aqui tudo seria coenzima A. Aqui a gente tem uma forma, uma representação tridimensional dessa coenzima A. Reparem no número de grupos funcionais que essa molécula tem. Então você tem o fosforil aqui, você vai ter um grupo amino aqui. Olha aquele fosfonidrido que eu disse aqui. Dê uma olhada nessa porção da molécula. Quem manja bastante de química, bioquímica, já vai notar que isso aqui é parecido com alguma coisa. Com o que isso aqui é parecido? Com nucleotídeo, certo? Ou talvez com ADP, enfim, pensem aí. A gente tem outros grupos funcionais aqui. É uma molécula muito grande, teoricamente, para uma molécula orgânica. Ela é bem maior do que um aminoácido. Um nucleotídeo seria isso aqui. Então ela é maior do que o nucleotídeo. É uma molécula não muito usual, mas é uma molécula muito importante. Para que ela tem tantos grupos funcionais assim diferentes? Por que será que a gente tem tudo isso? Bom, porque provavelmente esses grupos funcionais, essa diversidade química toda, faz com que essa molécula consiga ser reconhecida por elementos da célula, como por exemplo proteínas, de uma forma muito específica, né? É como se cada grupo desse conferisse uma certa complexidade para a identidade dessa molécula. Na hora de reconhecer essa molécula, uma proteína ou outras moléculas vão se ligar a grupos específicos dessa molécula. E vão se ligar a ela e não vão se ligar a outras moléculas parecidas. Imagina, tem bastante nucleotídeo na célula. Uma molécula que se ligue com essa pode se ligar no nucleotídeo, teoricamente. Olha, aqui é tudo igual, isso aqui é tipo nucleotídeo. Mas existem outros grupos que vão diferenciar ela bastante de nucleotídeo. Claro, vocês sabem, né, que o DNA é feito de nucleotídeos e de que, obviamente, existe uma forma de diferenciar entre os nucleotídeos e não precisa de ser maior do que o nucleotídeo. Tanto que a gente consegue fazer o DNA com a sequência certinha sem confundir os nucleotídeos. Sim, mas sempre grupos funcionais são uma oportunidade a mais de criar uma diversidade química para a gente conseguir ter uma molécula que se liga especificamente a outra. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Essa molécula de um outro ponto de vista. Só que eu esqueci o meu mouse. Então aqui, ó, é a mesma molécula, certo? Aqui a gente tem a base nitrogenada, aqui a gente tem o açúcar ligado no grupo fosforil, lembra que eu falei? Aqui a gente tem o anidrido fosfórico e uma série de grupos aqui. Ops, menti, não é a mesma molécula. Está faltando o acetil aqui. Teria que ter mais 2 carbonos e um oxigênio aqui para ser a mesma molécula, certo? Então essa molécula aqui, ela pode ser representada de diversas formas. Esse aqui é o famoso PyMol, certo? É um programa de visualização de estruturas tridimensionais, moléculas e coisas do gênero. Eu vou eventualmente mostrar coisas para vocês utilizando o PyMol. Existe um código de cores pré-definido, certo? E utilizado universalmente. Inclusive várias figuras nos livros são assim. O código é o seguinte: em vermelho, você sempre vai ter átomos de oxigênio. Em azul, você sempre vai ter átomos de nitrogênio. Os átomos de carbono podem ser coloridos de qualquer cor, varia. Um código menos seguido é que o amarelo é o enxofre e o laranja é o fósforo, certo? Mas esse código não é estrito, às vezes você vê isso um pouco diferente. Mas vermelho sempre vai ser oxigênio e azul sempre vai ser enxofre. Existem várias formas de representar essa molécula aqui que eu estou representando para vocês, certo? Por exemplo, eu posso fazer assim. Beleza? Vocês já viram representações dessa forma, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então
Então vocês já viram representações de moléculas dessa forma, certo? São o chamado balls and sticks, que são bolas e bastões. Na outra forma eram só bastões. Essas bolas, elas não estão representando o tamanho real dessa molécula. Então eu posso botar essas esferas para representarem o tamanho correto. Então agora você tem que cada átomo está sendo representado aqui pelo seu tamanho real, ou pelo raio de Van der Waals dele. Então normalmente essa molécula é vista dessa forma, ela é assim. Então aqui a gente tem a base nitrogenada, aqui a gente tem aquele grupo fosforilo. É bem mais difícil de visualizar as coisas, a gente não está acostumado com isso, certo? Mas é assim que as coisas dentro das células se enxergam. Entendeu? Então, quando você tem uma proteína que reconhece essa molécula, ela vai reconhecer essa forma dela. É óbvio que essa molécula não tem só essa forma, ela vibra e várias dessas ligações são rotacionáveis. Então, esses grupos podem rodar uns em relações ao outro. Mas nessa forma é a forma onde ela está com o volume total dela. Só que é difícil da gente visualizar as coisas assim. Se eu mostrar as moléculas para você desse jeito, se eu mostrar duas moléculas para vocês, vocês vão falar assim, só, tudo um bando de bola. Né? Vai ser difícil de visualizar. Então fica mais fácil se eu apresentar para vocês assim, ó, vocês já conseguem reconhecer um anel aqui. Da outra forma, estava bem difícil de ver onde é que está o anel, como é que... Então, ao longo do curso eu vou mostrar para vocês, vou deixar vocês familiarizados com uma série de formas de representar moléculas. Essas formas de representar moléculas vocês vão ver em outros lugares e elas são importantes para que vocês entendam o que vocês estão vendo. Em cada caso sempre vai ter uma forma de você representar de forma que as outras pessoas entendam melhor. Então essa aqui é a coenzima A, que é quase igual a essa acetilcoenzima A, que é essa molécula que eu apresentei aqui nesse slide. Beleza. Uma molécula com muitos grupos funcionais, como a gente já viu. Coisas básicas que também seria interessante que vocês já soubessem. Primeiro, o carbono, quando ele está ligado a 4 substituintes, o carbono faz 4 ligações, teoricamente. Quase sempre. Ele, quando estiver ligado a 4 substituintes diferentes, ele vai apresentar uma forma tetraédrica. Então vai ser um formato de pirâmide, né? Só que eu não sei, acho que pirâmide tem 4 lados. Esse aqui tem só 3. Não, é um tipo de pirâmide aí. É um tetraedro. Esse tetraedro, o átomo de carbono vai estar no centro dele. Você tem que imaginar o átomo de carbono no centro dele. Em cada um dos 4 vértices do tetraedro, você vai ter um hidrogênio ligado, por exemplo, no caso do metano. Quando você tem 2 carbonos ligados por uma ligação simples, sempre essa ligação vai ser rotacionável. Existem exceções, mas desencana das exceções. Vamos sempre assumir que se tiver 2 carbonos ligados por ligações simples, essas ligações vão ser rotacionáveis. Isso causa um aumento muito grande no grau de liberdade dessas moléculas, no número de forma que essas moléculas podem assumir. Se tem uma molécula que apresentam uma ligação rotacionável, esses grupos podem rodar e isso faz com que ela possa apresentar formas diferentes. E praticamente todas as moléculas vão apresentar essas ligações simples. Se você tiver uma ligação dupla ou tripla, isso vai impedir que aconteça rotação livre aqui entre esses grupos. Então, no caso aqui desse grupo que está representado aqui, no caso com uma dupla ligação, não acontece movimento relativo desses grupos. Então, assim, o grupo A não vai trocar de lugar com o grupo B. Bom, isso vai dar origem, no caso quando existem duplas ligações, a um tipo de isomeria chamada de cis-trans, onde você tem, no caso cis, os grupos do mesmo lado, e no caso trans você vai ter grupos substituintes de lado oposto. Ele não vai acontecer normalmente a interconversão desses grupos. Pode acontecer, existe uma barreira energética para isso acontecer,
mas usualmente não vai acontecer e você usualmente vai conseguir separar as moléculas que são idênticas, elas apresentam idênticas do ponto de vista dos tipos de átomo que a compõem, do número de átomos, todas têm o mesmo número de hidrogênio, carbono e oxigênio aqui, as duas. A fórmula delas, que você escrever assim, vai ser a mesma, vai ser, sei lá, C4O4H4, no caso desses aqui, nas duas. Mas elas não vão se transformar uma nas outras, elas são diferentes, porque elas têm uma configuração espacial diferente dos substituintes. Então é interessante saber que isso aqui existe. Quem não sabe, mais uma vez, tente relembrar. Essa possibilidade de cis-trans, essa mudança de cis para trans, como eu falei, de uma forma como essa para uma forma dessa aqui, ela existe, ela é explorada na natureza. Por exemplo, nós temos no caso do retinal, que apresenta aqui, no caso, uma conformação cis, certo? E, eventualmente, em determinado ambiente, com incidência de luz, ele se torna all trans, ou seja, ele se torna todo trans. Todas essas ligações aqui são trans. Estão vendo que aqui é trans, aqui é trans, aqui é trans, só essa aqui era cis. Agora todas ficam trans. Esse aqui é um fenômeno que acontece na nossa retina. Então, é um fenômeno que ajuda a gente a enxergar a luz. Aliás, que permite que a gente enxergue a luz. Então, os fótons de luz vêm de qualquer lugar. Por exemplo, de uma mulher bonita, e entram nos meus olhos, e daí eles modificam o retinal de cis para trans. E daí eu detecto que eu detectei aquele fóton, certo? E é assim que a gente vai enxergando. Quando você toma um flash muito forte na cara, você fica cego por um tempo, porque ele faz com que boa parte do seu cis-retinal se torne todo transretinal. Ele volta a ser cis-retinal, se não me engano, através de uma enzima que transforma ele de novo em cis, para que ele possa fazer isso de novo, que ele possa detectar a luz novamente. Então, quando você recebe um flash, você fica meio cego por um momento, vendo tudo branco, porque transformou tudo de uma vez dessa forma para essa forma aqui. Outra coisa interessante de vocês saberem é a quiralidade. Quiralidade está relacionado à presença de um centro assimétrico. Então, o centro assimétrico, no caso aqui, está representado por esse carbono no meio. E o centro assimétrico sempre vai existir quando um carbono ou outro átomo apresentar 4 ou mais substituintes diferentes. Então, assim, até onde vocês sabem, quer dizer, eu não sei o que vocês sabem, mas até onde, digamos assim, até o 2º grau, vocês sabem que existe um carbono que eles chamam de quiral, melhor chamá-lo de centro assimétrico, que existe uma assimetria, certo? Você tem que essa molécula aqui, que é a molécula que está marcada aqui como original, ela apresenta uma imagem especular, que é uma outra molécula, que é diferente dela pelo arranjo espacial dos grupos, pelo arranjo dos grupos substituintes no espaço. Então, usualmente, lá no 2º grau, você vê que isso vai acontecer bastante com o carbono quando ele estiver ligado a 4 substituintes. Mas a quiralidade pode ser devida a outras coisas. Para começar, pode ter mais de 4 substituintes. Não precisa ser um carbono, existem outros tipos de átomo que são ligados a mais substituintes. A quiralidade pode ser oriunda, por exemplo, da presença de um par de elétrons em determinados substituintes. Enfim, é um tópico complicado. O que vocês precisam saber aqui é que você vai ter uma molécula original, uma molécula onde você tem um carbono ligado a 4 substituintes, ela vai ter uma imagem especular que seria essa aqui. Notem que essa molécula aqui vai ser diferente dessa molécula aqui, que seria se você rodasse simplesmente essas posições aqui. Eu vou trazer para vocês um esquema para a gente tentar entender isso aqui melhor. Quase todo ano me vem alguém me perguntar sobre isso aqui, sobre a quiralidade, e com algum tipo de dificuldade, e é importante que a gente saiba. Não é limitante, mas é importante entender esse tipo de conceito.
porque, por exemplo, todos os aminoácidos são quirais, a gente vai ver exemplos de várias moléculas quirais aqui. Isso é muito importante. A quiralidade vai dar origem a dois tipos de moléculas que vão ter a mesma fórmula, digamos assim, molecular, mas que vão ter arranjos tridimensionais diferentes, como é o caso aqui. Existe toda uma metodologia para você conseguir diferenciar um do outro, certo? Eu não vou pedir para vocês saberem isso, mas provavelmente alguns de vocês já sabem. E também não é tão difícil. O importante é vocês entenderem que existem moléculas quirais, que elas vão, sempre que existe um centro assimétrico, vão existir dois estereoisômeros, certo? São duas moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas com estruturas, arranjos tridimensionais diferentes. Aí eu vou tentar sanar essas dificuldades que vocês possam vir a ter com isso, na medida que vocês conversam comigo. Aqui é um exemplo de por que isso é importante. Esse exemplo é muito simples, tem vários outros. No caso aqui a gente tem uma molécula de aspartame, que é uma molécula doce. Ela apresenta esse carbono quiral aqui, certo? Ela apresenta só esse carbono quiral? Não, apresenta outros carbonos quirais aí também. Quem for procurar vai encontrar. Mas esse aqui é o carbono quiral que eu estou interessado no momento. Em um caso, certo? Ele vai ser o L-aspartame, e daí você vai ter essa configuração. No outro caso vai ser D-aspartame, e daí você vai ter essa outra configuração aqui. O hidrogênio, no caso, fica para um lado, no outro fica para o outro. Isso dá origem a propriedades totalmente diferentes, porque o reconhecimento molecular depende da organização tridimensional dos grupos substituintes. Então, quando eu colocar esse carinha aqui na minha boca, eu vou sentir um gosto doce. Depende da concentração, mas supondo que eu coloque um pouquinho no café ali, tomo, beleza, tá docinho. Se eu colocar esse outro cara aqui, eu vou sentir um gosto muito amargo, certo? E aqui tem uma curiosidade, essa é uma das coisas que levam esses refrigerantes que apresentam aspartame como... Na verdade, que apresentam aspartame e ácido fosfórico também, principalmente aspartame como adoçante, eles apresentam um prazo de validade relativamente curto, porque eventualmente uma molécula desse tipo pode se converter numa molécula desse tipo e passar de doce a um pouco mais amarga, certo? Aqui a gente tem outras coisas interessantes, vou passar rapidamente, vários tipos de cisão entre as moléculas. Por exemplo, aqui a gente tem o caso da cisão homolítica, onde você tem uma quebra de uma ligação entre um carbono e um hidrogênio, e cada um fica com um elétron. Então, uma ligação dupla, quer dizer, uma ligação covalente simples, ela é o compartilhamento de elétrons entre dois átomos diferentes. Então, dois átomos começam a compartilhar um elétron, cada um dá um elétron, eles começam a compartilhar esses dois elétrons, e isso é um modelo de uma ligação covalente. Quando essa ligação for se quebrar, ela pode se quebrar da forma homolítica, ou seja, cada um fica com o seu elétron, ou de uma forma heterolítica, onde usualmente o elemento mais eletronegativo fica com os dois elétrons, certo? É um conceito básico, mas também interessante da gente ter noção. A gente também vai ver várias reações onde existem esses carinhas chamados nucleófilos. Esses nucleófilos, eles são espécies que são usualmente, que apresentam bastante elétrons, certo? Eles usualmente também são eletronegativos. E você vai ter esse eletrófilo aqui, que vai ser uma espécie que vai ser deficiente em elétrons. Usualmente é um átomo ligado a um átomo eletronegativo. Frequentemente vai ser um carbono, que vai estar ligado a um oxigênio, ele vai atuar como eletrófilo. Mas os nucleófilos a gente vai ver com maior frequência. Na medida que eu for apresentando isso para vocês nas aulas, eu vou comentar a importância desses eletrófilos e vou explicar para vocês o significado dessas setinhas aqui, que são muito utilizadas em química orgânica. A gente vai ver isso. No caso aqui eu dou uma atenção especial para as carbonilas. As carbonilas são representadas dessa forma, um átomo de carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio. Elas apresentam um dipolo, esse átomo de oxigênio apresenta uma carga parcial negativa
ou seja, ele está um pouco carregado negativamente, e esse átomo de carbono apresenta uma carga parcial positiva, ele está um pouco carregado positivamente. Então, os elétrons, basicamente o que eu disse foi que os elétrons que eles estão compartilhando nessa dupla ligação estão mais próximos do oxigênio do que do carbono, por isso o oxigênio fica com uma carga um pouco mais negativa. Coisa similar vai acontecer com essas iminas aqui, mas isso aí a gente vai ver um ou outro exemplo apenas. As setinhas eu não vou explicar para vocês agora, vou deixar para uma aula posterior. Quem quiser já procurar pode, mas elas indicam o sentido de deslocamento dos pares de elétrons. Para onde que os pares de elétrons estão indo, certo? Então, no caso aqui você tem dois pontinhos que representam um par de elétrons. Esse par de elétrons tem uma setinha indicando que eles estão vindo para cá, significando que eles vão formar uma ligação dupla. Dois elétrons formam uma ligação covalente, certo? Então, esses dois elétrons saem daqui e formam essa ligação covalente aqui. Aí tem uma setinha dessa dupla ligação apontando para o oxigênio, indicando que os dois elétrons que estão fazendo parte dessa ligação dupla aqui, de uma das duas da dupla, vai para o oxigênio, ele fica com uma carga negativa, certo? E depois eu vou voltar nisso aqui. Bom, até agora, isso aqui é uma tabela periódica, isso com certeza vocês conhecem. A gente viu que tipo de elemento? A gente viu carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre. Algum outro a gente viu? Acho que não, né? Talvez tenhamos visto algum sódio da vida, mas praticamente são esses os átomos que formam o básico. Em massa, eles são os principais componentes do nosso corpo. Esses átomos principais. Claro, a gente tem também ferro, tem vários outros. Os outros aqui a gente tem em menor quantidade no corpo. Mas esses, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, e uma pitadinha de fósforo e enxofre são o carro-chefe, o principal. E apenas com esse pequeno número de átomos, a vida consegue gerar uma diversidade muito grande, né? Você consegue gerar um número de moléculas muito grandes, juntando combinações diferentes, arranjos espaciais. Existem isômeros trans-cis, existem estereoisômeros, existe uma série de coisas que aumenta a diversidade química, ou espaço químico. Bom, enfim, todos esses, são apenas esses elementos que fazem a vida como a gente conhece. Contudo, esse artigo aqui foi publicado em 2011 numa revista muito importante, uma revista científica de grande impacto, que é a Science. Um grupo de pesquisadores propôs que uma bactéria conseguia crescer, certo? Utilizando arsênico ao invés de enxofre. Aliás, ao invés de fósforo. Desculpem. Basicamente, arsênico é um elemento químico e fósforo também. A gente tem que o fósforo está aqui na tabela periódica, o arsênico logo embaixo dele. Então, eles teoricamente vão apresentar propriedades similares. E qual que seria o impacto disso aqui? Alguém teria noção de qual é o impacto disso? O que o cara está falando que não está escrito aqui? Bom, ele está falando praticamente que essa bactéria não tem o DNA que a gente conhece, né? Porque o DNA que a gente conhece é formado, ele usa fósforo, né? Para fazer a ligação entre uma base nitrogenada e outra, você vai ter sempre fósforo. Então, se a bactéria pode crescer utilizando arsênico ao invés de fósforo, ela não tem o DNA, pelo menos o DNA dela não é igual ao DNA de todas as outras criaturas que a gente conhece, ou da maior parte das criaturas, que sempre existem exceções, mas no caso aqui é uma mudança radical. Então, essa é uma revista de extremo prestígio. Esse grupo publicou esses resultados aqui e isso causou uma grande euforia na mídia, principalmente, e na comunidade científica também. Imediatamente, vários grupos começaram a disputar esse resultado aí.
e na mídia começou a aparecer uma série de mensagens ou de manchetes sensacionalistas, como sempre acontece, por exemplo, falando que essa bactéria veio de outro planeta, ou, enfim, uma série de coisas. Essa primeira autora aqui ficou bem famosa, apareceu na mídia em vários locais, e está publicado na Science. Science é uma revista de extremo prestígio, tipo, pouquíssimos professores aqui da UNB, na verdade, não conheço nenhum que tenha publicado alguma coisa na Science. É, tipo, ultra difícil de publicar, os artigos são extremamente complexos e completos. Contudo, um ano depois, um outro grupo publicou um artigo na mesma revista, mostrando que essa bactéria, na verdade, ela é resistente a arsênico, mas ela é dependente de fosfato. Então acabou totalmente com a polêmica, certo? Basicamente um grupo foi e falou assim, ó, tem uma bactéria que não precisa de fósforo para viver. Aí veio um outro grupo um ano depois de toda uma discussão, e apresentou outra coisa aqui falando que, não, na verdade ela aguenta muito arsênico, mas ela é dependente de fosfato. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no mundo da ciência, acontece muitas vezes, no caso dessas revistas de alto impacto e também de outras, que você tem uma série de dados, você consegue uma série de dados, que esse grupo aqui, por exemplo, conseguiu uma série de dados, e com esses dados, você publica eles e você pode propor uma explicação ou uma conclusão para esse tipo de dado que você tem. E na ciência o que é real, muitas vezes, se você fez ciência certo, os seus dados, eles são o que você tem que se ater a eles. As conclusões que você tira a partir dos dados, elas não necessariamente podem estar certas, certo? Então, no caso aqui, esse grupo aqui, provavelmente por uma pressão muito grande, porque certamente tinham competidores e tudo mais, resolveram publicar rapidamente os dados que eles tiveram. Eu lembro quando foi publicado, o mundo inteiro olhou, leu esse artigo e viu que poderia ser mais completo, certo? E foi justamente o que esse outro grupo fez uma coisa um pouco mais completa e demonstrou que as conclusões do grupo anterior estavam erradas. Mas os resultados deles não estavam errados. Eles tinham uma série de resultados e eles chegaram a uma determinada conclusão. Esse é um problema que pode acontecer e acontece frequentemente. Você chega numa conclusão que está errada. Os dados podem indicar aquilo, mas não necessariamente é certo. Então é muito importante. Outra coisa que eu queria comentar com isso aqui é que sempre que acontece alguma coisa, mesmo que pequena, mesmo que irrelevante, a mídia exagera muito. Então, assim, às vezes você vê assim, os caras conseguem fazer, um entrelaçamento de fótons e o pessoal fala que já fez o teleporte. Cientistas teleportaram átomos. Não é assim. Talvez vocês não tenham noção do que eu estou falando, mas eu quero dizer que pequenos fatos que são colocados na mídia, principalmente, aliás, pequenas descobertas que são feitas, principalmente no campo de vocês, que é a nutrição, são totalmente deturpadas pela mídia, exageradas a um ponto em que a coisa não é o que parece. Então, sempre vocês vão ver nas capas das revistas dietas milagrosas, compostos mágicos. Só que a vida não é bem assim. Sempre vai ter, pesquisadores não sei de onde fizeram isso, tentando dar legitimidade para aquela história, para o folclore que eles estão contando. Só que vocês têm que se ater aos fatos. Então, assim, mas quem toma essa molécula aqui, tem um grupo que fez um estudo e, um grupo controle ganhou peso pra caramba, não sei o que é. Ou qual grupo que ganhou peso pra caramba, então essa molécula é uma molécula anabolizante. Aí depois você vai ver o estudo, foi feito com pessoas que ficaram internadas numa cama de hospital, entendeu? E que depois tomaram o composto e tudo mais. Tem um grupo controle que também ficou na cama de hospital, mas a situação é totalmente diferente de pessoas que estão andando aqui e que estão saudáveis e que vão tomar essas moléculas. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Para finalizar, já que eu estou falando de ciência,
Vou mostrar aqui para vocês uma outra revista muito importante, a Nature, certo? Essa aqui é a Nature dessa semana. Ela foi lançada agora em 3 de maio. Então, toda semana sai uma revista dessa. Essa aqui é a Nature dessa semana, é uma revista muito importante, de altíssimo impacto. Junto com a Science, as duas são top, e tem outras também, mas essas recebem bastante destaque por publicarem coisas de vanguarda e tudo mais. Eu vou comentar, e sempre tem, eu sempre leio, sempre tem nessas revistas coisas interessantes, e nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que foram publicadas e que podem ser interessantes para vocês. Tem várias coisas falando sobre as ondas gravitacionais, mas, por exemplo, aqui a gente tem uma reportagem que fala sobre a mitocôndria. No caso, não é reportagem, é um artigo, né? Esse artigo aqui fala que estudos filogenômicos enormes, ou seja, estudaram genomas de diversos organismos. Eles chegam na conclusão, vocês já ouviram a história de que a mitocôndria num passado distante, né? Aconteceu um processo, digamos assim, um evento simbiótico, está escrito aqui, evento simbiótico, que levou à fusão de uma outra célula, na célula de, não sei se era eucarioto, naquela, sei lá o que era, e daí surgiram as mitocôndrias, e os cientistas estão estudando como que esse processo surgiu, quando foi que surgiu, em que momento, quantos milhões de anos atrás isso aconteceu e tudo mais. E aqui nesse caso, a conclusão desse estudo é a seguinte: após analisar o genoma de milhares de coisas, eles chegaram na conclusão que antes da fusão da mitocôndria nas células, provavelmente aconteceu fusão de uma outra coisa, antes de acontecer essa fusão da mitocôndria, algum outro tipo de organela com membrana, algum outro tipo de célula que deu origem a algum tipo de organela com membrana, certo? Nessas células antes que acontecesse a fusão da mitocôndria, e posteriormente a isso aconteceu a fusão da mitocôndria. Acho que fusão é o nome errado, mas a emergência da mitocôndria, na verdade não foi a mitocôndria que se fundiu, desculpa, falei abobrinha. Foi um outro organismo, né, uma outra coisa que se fundiu às nossas células, e eventualmente esse sistema inteiro se tornou uma mitocôndria. De lá para cá, vários dos genes, a mitocôndria vocês sabem que tem o DNA dela próprio, né? Tem, dentro da mitocôndria tem o DNA mitocondrial, e ele enfim. De lá para cá, segmentos de DNA saíram de dentro da mitocôndria e foram para o núcleo, certo? E eles estudam esses segmentos, estudam tudo para chegar em uma conclusão como essa. Se vocês forem ler, vocês vão ver que é mais interessante do que eu estou falando. Dá uma olhada aqui em outros artigos que eu acho que pode ser interessante. Tem um específico, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que Não, antes desse tem outro. Bom, esse aqui talvez alguém de vocês, seja interessante para algum de vocês. Alguém aqui joga videogame? Ninguém joga videogame? Vocês são mentirosos pra caramba, hein? Mas basicamente esse aqui é um artigo que fala assim, o título dele é: na medida que os esportes da mente se tornam uma nova fronteira a respeito da nossa preocupação sobre o doping, entendeu? As pesquisas estão tentando estudar o quanto que ajuda mesmo você tomar algum tipo de molécula para melhorar a sua performance. Então aqui você tem um campeonato de videogame. Cadê? Esse aqui é um campeonato de jogos de videogame, né? O pessoal ganha até milhões de dólares jogando videogame, ganhando e acertando tudo, não errando nenhum tiro e tudo mais. Os caras são bons, fazem isso de forma profissional, e tem eventos gigantescos. E nesses eventos está começando a surgir o antidoping, né? Que existem moléculas que você pode tomar que teoricamente a sua performance pode melhorar. Você pode tomar
Por exemplo, no caso aqui eles falam de moléculas que com certeza vocês conhecem, como por exemplo anfetaminas, certo? Que pode aumentar a sua motivação sobre alguma coisa. O exemplo que eles dão aqui é assim, ó. A anfetamina pode mudar o jeito que você vê alguma coisa. Por exemplo, química, que chato. Aí você toma anfetamina. Químicas, ligações duplas, que legal. Então, mas obviamente que isso tem consequências. E a outra é o metilfenidato, que é se não me engano, Ritalina, né? O pessoal toma para vários fins, para fazer concurso, para fazer vestibular, para sair com a namorada, enfim. E daí eles estão estudando isso. E essas moléculas, elas têm o nome de smart drugs, que é tipo drogas da esperteza, ou sei lá o que. E um dos comentários que eles falam aqui é que elas realmente não merecem o nome de smart drugs, porque eles fazem vários estudos e mostram que a performance não aumenta e que é difícil de predizer quando que aumenta, quando que vai melhorar. Então, a lógica aqui é, novamente, na mídia, né? Ritalina, vocês certamente ouviram falar que é uma coisa que funciona, que ajuda, nananã. Pode ajudar, mas não necessariamente sempre, não necessariamente todo mundo. E, ultimamente, aqui em último lugar, vou mostrar para vocês uma coisa aqui interessante. Acho que aqui é mais para cima. Esse artigo aqui, ele fala sobre como que o consumo de animais mesmo, consumo de carne, ou algo parecido, ajudou os primatas a evoluírem cérebros maiores, né? A gente ter o cérebro que a gente tem hoje, pelos vários indícios que existem hoje, a gente tem esse cérebro porque isso foi desenvolvido devido a gente conseguiu obter mais energia e nutrientes comendo outros animais, certo? Aí a pergunta que ele faz aqui é, mas será que no mundo que tem muita comida, como o nosso mundo, quão necessário a carne é? Certo? Aí com certeza deve ter um pessoal vegetariano, talvez vegano. E essa é uma discussão que certamente importa para todo mundo que faz nutrição. Ele chega a várias conclusões aqui. Primeiramente, ele fala que é muito importante comer carne, principalmente se você tem uma dieta ruim. Então, assim, por exemplo, se você é um cara que está passando fome e que não come há não sei quanto tempo, você já está realmente com problemas, aí carne ajuda bastante, né? Então, claramente, vários estudos foram feitos em populações pobres, em países como Etiópia, Egito e outros lugares, que mostram que você adicionando um pouco de carne na refeição dos alunos que têm sérios problemas de alimentação, você melhora a performance dele. Mas aí é um quadro que não corresponde à realidade que a gente vive aqui. Imagino que ninguém aqui deve ter sérios problemas de alimentação. Vocês podem até comer porcaria e se alimentar mal, mas é porque vocês que estão escolhendo isso que vocês estão comendo. Não é por falta de oportunidade, espero eu. E aí, ele faz um comentário aqui que é bem interessante. Ele fala assim, que comer a carne é importante, que pode ajudar bastante, mas que a gente tem uma visão muito estranha, porque não precisa ser a carne do açougue. Ele menciona, por exemplo, que a gente poderia comer, o que mesmo especificamente? Um verme, ou uma lagarta, ou um cupim, entendeu? Isso tudo também tem um valor nutricional, digamos assim, alto, e pode ser usado. E também ele está sugerindo que, tipo assim, os nossos antepassados não são aqueles caras que necessariamente estavam caçando mamutes gigantescos. Eles podem ter comido outras coisas que a gente não tem essa imagem na cabeça, claramente, pelo menos eu não tenho, mas, entendeu? A carne não existe só na forma de animais mesmo, certo? Bom, enfim, mostrei um pouco para vocês aqui da Nature, da pesquisa, que ele mostra quanto de carne que você precisa, quanto de espinafre que você precisa comer para comer o mesmo tanto de ferro
que você precisaria, que você teria se você comesse 300 gramas de fígado bovino. Só que ninguém come 300 gramas de fígado bovino. Mas é só para ilustrar que aí ele comenta que existe uma biodisponibilidade diferente, uma série de coisas e tal. Enfim, mostrei para vocês um pouco da Nature e apresentei para vocês tópicos que são importantes, que são importantes que vocês entendam, pelo menos conheçam, para vocês aproveitarem bem as próximas aulas. Bom, basicamente por hoje é só. A gente se encontra no BSA amanhã à tarde. E não se esqueçam que vocês não precisam ficar calados. Vocês podem me interromper, fazer perguntas quando bem entenderem. Certo?